Nós estamos conversando hoje com o vereador Roberto Bratz, candidato a prefeito pelo PMDB. Obrigado pela sua presença, vereador. A gente convidou o senhor para conversar um pouquinho sobre o plano de governo a partir de uma série de reportagens que nós publicamos nos meses de julho e agosto, intitulada A Montenegro que Queremos, em que nós ouvimos os nossos munícipes sobre diversos temas e eles traçaram então uma lista de obras, ações e iniciativas que eles gostariam de ver o próximo prefeito adotar para a melhoria da cidade. Bom dia. Bom dia aos telespectadores, os leitores, ouvintes, enfim, todas as mídias do Jornal EBA. Bom, candidato, na série de reportagens da Montenegro que Queremos, a comunidade manifestou uma preocupação muito grande com a insegurança. Caso eleito, o que o senhor pretende fazer para tornar a cidade mais segura, embora a gente saiba que constitucionalmente a atribuição da segurança é do Estado? Mas a prefeitura pode fazer alguma coisa? Perfeito. A tua pergunta é muito interessante, na medida em que aponta de que constitucionalmente a atribuição principal da segurança, sobretudo a ostensiva e investigativa, ela é da essência do poder estatal, do poder do Estado, da unidade federativa. Mas isso não impede, obviamente, que o município participe, ok? E uma das formas de participar e que está muito arraigado, está muito comentado, está muito sentido pelas pessoas, tanto os técnicos da área da segurança, quanto dos técnicos da prefeitura, quanto da população em geral, é o vídeo monitoramento. É algo latente, é algo presente, aliás, presente nas casas das pessoas. Ele perpassa a parte pública, ele ultrapassa a questão das empresas. Ele já está na casa das pessoas. É uma maneira da sua segurança, de mostrar para o meliante, opa, aqui está sendo vigiado. Se isso é uma verdade na relação nas casas e nas empresas, obviamente que o poder público municipal precisa agir nesse sentido também. Então, a vídeo monitoramento, tanto de um lado ele é inibidor, ele ajuda a inibir o furto, a atividade delituosa, e por outro lado ele serve também como mecanismo para saber quem praticou o ato delituoso. Então ele tem essa dupla finalidade. E nesse sentido, obviamente, que o vídeo monitoramento é uma das ferramentas que não é em Montenegro, é no mundo ela é usada. É no mundo. Se no mundo é usado, se nas casas é usado, se nas empresas é usado, nós precisamos usar essa ferramenta também no âmbito municipal. E nesse sentido, nós somos muito incipientes, nós estamos engatinhando nesse processo. Nós pretendemos, a partir dos recursos públicos possíveis, nós vamos implementar, evidentemente, o vídeo monitoramento. Agora, nós temos que buscar, Márcio, uma colaboração com outros municípios, que já foi tratado isso há mais de 10 anos atrás. Nós temos que buscar nos associar com os outros municípios, de buscar essa parceria para o Vale. Porque muitas vezes tu sai daqui, o vídeo captou o meliante, ele sai pelas vias e vai para outros municípios e enfim, e lá não existe. Então, se houver essa conexão fundamental do projeto original, do consórcio, nós temos que resgatar essa parceria com os outros municípios. E nós, em Montenegro, quando eu digo que nós perdemos a liderança política, não é por acaso. Nós precisamos, como uma cidade maior que somos, liderar esse processo da busca coletiva do vídeo monitoramento, que não seja somente local. Mas evidentemente que a segurança não é calcada somente na área do vídeo monitoramento. Quando a gente fala em vídeo monitoramento, nós temos que pensar nas próprias escolas, que estão hoje, muitas vezes, sem nenhum aparato de segurança. E ali, nas próprias escolas, o vídeo monitoramento também pode ajudar a ser um inibidor, certo? Mas também não fica somente nessa questão. Nós temos que buscar também uma articulação muito forte, permanente, frequente com o Estado na área de segurança, no sentido de ter mais policiamento
em termos de pessoas, do possível, homem, da mulher. Levando em conta a própria situação de crise do Estado. Olha, eu vou dizer uma coisa, Márcio. Eu não sei se a gente vai conseguir. Agora, não é a inércia que vai conseguir. A inércia não leva a absolutamente lugar nenhum. Os indicadores são importantes? Os indicadores são importantes. Mas um dos maiores indicadores é a vontade, é o trabalho, é o agir, é ir buscar. Se isso o líder da cidade ele for atrás, se articular com a própria sociedade, nós podemos conseguir mais, melhor. Candidato, Isso é que tem falta. Nessa área da segurança pública existe um debate interno na atual administração sobre a Guarda Municipal assumir a fiscalização do trânsito. E há também quem defenda que a Guarda Municipal seja armada. Qual é a sua proposta para a Guarda Municipal? Nós temos que ver os limites legais da questão da Guarda Armada. O que parece, recentemente, foi aprovada uma lei federal permitindo que a Guarda seja armada. Nós temos que tratar muito bem a situação, porque tem que ser um pessoal muito bem treinado. Se a Brigada tem todo um treinamento, tem várias etapas, nós temos que ver como a média, como é que está acontecendo nos outros estados, nos outros municípios, como está se dando isso. Nós temos que ter, não podemos dizer assim agora claramente, não, ela vai ser armada. Vamos ver, vamos analisar com muito equilíbrio, com muito cuidado, para ver o perfil, porque esse pessoal está aqui hoje. Na Brigada, quando eles são contratados para ser soldados, para usar arma, há todo um trabalho preparatório, senão ele nem passa, ele nem ingressa na corporação. Há toda uma preparação. Então, aqui é diferente, as pessoas já estão. E o trânsito? As pessoas já estão. Como é que agora tu vai? Será que eles todos têm o perfil para usar arma? Então veja bem como a gente tem que ter a sensibilidade, o cuidado. Não pode ser uma resposta estática, sim e não. Tem todo um processo que nós temos que ter esse cuidado. Trânsito? Isso. Em que sentido? No sentido de a Guarda passar a atuar também na fiscalização de trânsito. Olha, me parece no mínimo razoável. Eu penso que sim, nós temos que ter uma atuação no trânsito, é algo que está acontecendo. Sim, um município como Estância Velha, bem menor que Montenegro, já tem uma atuação. Me parece que está claro que aqui também nós temos que partir para esse processo, até para que liberemos a Brigada Militar para fazer o seu papel mais contundente, que é o policiamento ostensivo no que diz respeito à proteção à vida, né? De modo geral, vereador, a população, durante essas entrevistas, ela não demonstrou muitas queixas em relação ao atendimento nas unidades básicas de saúde, mas ela reclama bastante da dificuldade em acessar exames e procedimentos de média e alta complexidade. De que forma o seu governo pretende melhorar essa situação? Primeiro, falasse em unidade básica de saúde, né? É concebível, é aceitável, o senhor que está aí nos vendo agora, é aceitável que o local periférico da cidade, mais carente de Montenegro, não tem funcionamento da unidade básica de saúde? Leia-se Esperança. O senhor sabia que faz mais de ano que não está em funcionamento a unidade básica de saúde? Mais de ano. Isso é o absurdo dos absurdos. Não tem paralelo, não tem justificativa plausível, aceitável que na Vila Esperança, uma das mais carentes de Montenegro, nós não tenhamos a unidade básica funcionando. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. As especialidades, evidentemente, que nós temos que melhorar a oferta das especialidades, dos exames, das consultas, dar maior agilidade. Vamos buscar? Vamos buscar. Vamos ver o que nós temos de recursos, o que vai ter de disponibilidade, mas que nós queremos, claro e evidentemente, porque isso é uma necessidade, isso é o bem-estar do cidadão, é o bem-estar da pessoa, da família, a saúde, talvez o maior ingrediente do bem-estar do cidadão. Estando bem, tudo mais. E onde entra o Hospital Montenegro nessa sua relação? Nós temos uma relação muito
muito respeitosa, carinhosa e responsável com o HM. Porque os dois hospitais que nós temos em Montenegro, eles podem coexistir perfeitamente em harmonia. E o HM, ele atende exatamente aquelas pessoas que não têm condições de pagar, que não têm plano de saúde. Então, nós nos acostumamos a ir no hospital, no HM. Nós vamos fazer todos os esforços dentro da disponibilidade financeira. Mas mais do que isso, Márcio, muito mais do que isso, fazer a articulação com os meios políticos que nós temos. E aí, de novo, as administrações falham sempre. Nunca buscam articuladamente, junto ao governo do Estado, fazer um processo de sensibilização àquilo que nos é muito caro, ou que é muito necessário. O HM é o caso. Nunca o prefeito atual sentou com os vereadores, bem, vamos sentar e vamos à busca de uma solução. Nunca. Os prefeitos parece que não querem conversar, não querem dialogar. Nós vamos, tenho certeza, um contato permanente nesse sentido, de nós nos irmanarmos. Esquece que é o partido A, B, o C, o D. Parou, chegou. Ou nós nos juntamos, ou nós nos irmanemos, ou bem, Montenegro vai continuar sendo igual ou pior como está nessa relação. E a saúde é algo fundamental. Candidato, no quesito infraestrutura urbana, as maiores queixas hoje estão relacionadas à rede de esgoto. Hoje o município possui uma lista de espera com mais de 500 pedidos de reparos. Como o senhor pretende caminhar a solução desses problemas? Nós temos defendido, nas reuniões que tivemos na Câmara de Vereadores, que nós precisamos urgentemente fazer um levantamento da nossa extensão da rede pluvial de Montenegro. Redimensionar a sua rede, a sua bitola, o seu tamanho, porque nós temos uma rede, em alguns casos, que é mais de 50 anos, mais de meio século. É claro que com esse tempo todo houve processo de deterioração do processo de esgotamento pluvial. Se foi feito um dimensionamento para uma época que eram poucas ruas asfaltadas, que eram havia muitos vazios urbanos. E hoje, então, a concentração aconteceu, os asfaltos aconteceram, a impermeabilização aconteceu e, evidentemente, aquilo que foi feito lá atrás, há 50 anos, 40 anos, o tipo de tubulação, ela é incompatível com a realidade de hoje. É incompatível. Então, nós temos que fazer urgentemente, contratar o serviço. Nós não vamos ter esse pessoal nosso dentro para fazer esse levantamento, para fazer um levantamento da extensão, da necessidade, quantificar e, claro, e evidentemente, buscarmos os recursos junto ao Ministério das Cidades, que é o que onde canaliza, e tentarmos, a partir do diagnóstico, a partir do levantamento, nós buscarmos os recursos para começar a implementação. Porque o que está acontecendo hoje? Tu arruma um buraco aqui, do lado, logo ali, estoura de novo. O que significa o quê? Que a rede está comprometida. E nenhum governo, e nem o atual, se preparou para isso. Pensa nisso, faz isso. E isso alguém tem que começar. Um serviço que vai levar, isso chama-se buscar olhar para amanhã, né, algo que não vai conseguir resolver imediatamente, mas que nós temos que planejar. Chama-se planejamento. Tu tem que fazer o planejamento de longo prazo. Tem aquelas questões que são de curtíssimo prazo. Estourou, vamos consertar, mas tu não pode deixar de ter um olhar lá adiante, para o amanhã, porque senão nós vamos fazer o mesmo do mesmo, fazer igual que os outros estão fazendo. Bom, para isso eu não preciso ser prefeito, então isso eu não quero ser prefeito. Nós precisamos urgentemente tratar o atual, mas já preparando, e nós vamos ter uma equipe para essa finalidade, nos preparar e preparar a cidade para amanhã. Nós não podemos fazer uma administração pensando só no teu mandato, porque senão tu é egoísta, tu é irresponsável. Nós temos que fazer uma preparação para as próximas gerações, para os próximos momentos, para os próximos prefeitos seguirem aquela linha de ação que não é do prefeito, mas é de Estado, é de governo.
E para isso a sociedade vai ser chamada a opinar. Aliás, de novo, está no nosso plano de governo. Um amplo debate com a sociedade. Ela vai contribuir, ela vai ajudar, ela vai ser ouvida naquilo que é o melhor para a nossa cidade. Nós temos um plano de governo que é o nosso norte, mas ele não impede, não inibe, pelo contrário, incentiva a participação das pessoas nas decisões, enfim, e até mesmo na gestão, ou melhor, no planejamento. Candidato, no campo da educação, existe uma queixa crescente em relação ao salário dos professores. E, segundo eles, não acompanharam a valorização dos demais servidores do município. Contudo, o município hoje já gasta mais de 30% do seu orçamento nessa área que é a educação. E também está no limite do que a legislação permite para gastos com o pessoal. Como é que o senhor vai desfazer esse nó? Pois é, esse é um complicador. Lembra-te quando eu disse lá no início, deveria, quando do plano de cargos e salários que foi aprovado ano passado, deveriam ter juntado todos e vamos estabelecer, juntar todos os setores da prefeitura, todos os níveis de servidores que nós temos. Porque aí tu vai ter uma quantificação. Aí tu vai ter, bom, isso, o que eu posso, o que eu não posso, até onde eu posso. E eu apontava esse problema já na época. Então, nós vamos buscar, evidentemente, aliás, o servidor professor hoje tem uma defasagem muito forte. Isso é reconhecido, comparativamente, sobretudo. Temos que buscar essa justiça. Vamos tentar. Dentro do limite da responsabilidade fiscal. Ele é o nosso patamar. A responsabilidade fiscal, o gasto escolar, ele é fundamental. Ele é o nosso norte. Agora, a educação, nós temos ela como um primário. Ele é fundamental. Não por acaso, nós escolhemos a nossa candidata a vice, uma professora. Professora, conhece a educação, está por dentro, então assim, ela tem essa sensibilidade, sabe da importância da educação. Então assim, não foi por acaso que nós escolhemos, é para até mostrar ao servidor, professor sobretudo, quanto nós enxergamos de importante um professor, o representante do magistério. Certo. Então isso para mim é condição importantíssima, né? Muitos desdenham do professor. Chama até de professorinha, para que usar ele como diminutivo. Não, para mim é o mestre, para mim é professor. Não é professorinha, para mim é a grande alma que está lá. Muitas vezes lá com 30 pessoas, 20 crianças. Veja a responsabilidade que tem. Nós temos que ter um carinho muito grande, muito grande. Candidato, as comunidades do interior, elas apontaram como principais demandas, novamente, né? Melhores estradas, sim, assistência técnica e redes de luz trifásica para poder fazer a implantação de novos negócios no interior. São demandas antigas, né? Inclusive anteriores aos atuais administradores do município, mas que nunca foram plenamente atendidas. Quais são os seus planos para essa área? Esses três integram o nosso plano de governo, esses três pontos que tu elencaste. A rede trifásica, nós sabemos que ela é hoje fundamental para tocar um aviário de maior porte, por exemplo. Um aviário dentro daquilo que é exigido hoje pelas empresas tipo JBS, o que eles exigem de aviário, tu tem que ter trifásica, senão tu não consegue tocar. Sim. Mas não é só isso. Nós temos outras atividades na área da agricultura que dependem de trifásica. Então nós temos que vamos procurar identificar qual é a região que tem maior potencialidade, porque não tem como fazer para tudo e para todos, é inviável. Nós temos que, analisar e detectar onde é que tem a maior potencialidade. E vamos, em forma de parceria, vamos tentar, dentro dos recursos possíveis, implementar a rede trifásica. Agora, uma das demandas também que a gente, conversando com o agricultor, ele quer um agrônomo que emita, né, o CFO, sim, que é a certificação fitossanitária de origem.
Então, veja bem, isso é muito importante para o citricultor. Básico, né? E fundamental, básico, fundamental. Então, nós temos, senhoras e senhores, nós temos que, vamos lutar, tenho certeza disso. Essa é a vontade forte dentro do CONDER, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural, é dentro das pessoas que nem participam do CONDER. Isso é uma condição, porque, vejam bem, isso ajuda Montenegro a aumentar a receita. Ele se paga, esse servidor, esse agrônomo, ele vai se pagar só com a emissão de mais notas fiscais quando tiver o certificado. Sim. Vamos ganhar todos. Então nós temos que trabalhar fortemente para isso. Essa é a grande reivindicação junto com as três que tu colocaste. Que estrada é a condição? É a primária, né? É a primeira de todos, né? Então a preparação também, cursos, algo que também é demandado, não está dentro do nosso programa também, uma relação mais próxima com a Emater, que está aqui. A Emater tem uma área aqui na zootecnia de preparação de mão de obra, de cursos. Vamos tentar fazer essa aproximação também para qualificar o nosso homem. Candidato, o senhor falou durante todo esse tempo que nós conversamos em projetos, em iniciativas que demandam recursos. E segundo os economistas, só existem duas formas de juntar dinheiro. É gastando menos ou arrecadando mais. Então, eu gostaria de saber como é que o senhor vai resolver esse nó também na questão da receita, que a gente sabe que o orçamento do município cresceu rapidamente nos últimos 20 anos, mas agora está passando por um período de estagnação. E devemos ter também nos próximos anos, talvez até uma pequena retração em função da crise mundial. Então, de onde vai vir dinheiro? Onde é que o senhor vai buscar o dinheiro, o recurso, para implantar todas essas coisas que o senhor quer realizar? Bem, primeiro, um controle efetivo da despesa. O que parece, essa despesa está descontrolada no nosso município. Tudo aponta para isso. Todos os comentários que tem é de que a despesa está descontrolada, o gasto está descontrolado. Bom, primeiro. Segundo, estudar a maneira de aumentar a receita. Nós temos muita gente hoje aí que tem potencial para pagar IPTU e que não paga. Em áreas que estão ainda não regularizadas, que precisam ser regularizadas, que ajuda a aumentar o potencial de arrecadação do município. Receita própria, não é derivada, ela é própria. Quando fala IPTU, é receita própria. Sim. Né? Não depende de outros, depende de nós. Bom, outro ponto que é fundamental para nós aumentarmos a nossa receita, obviamente passa pela atração de empresas. Porque atração de empresas significa emprego, geração de renda. E renda significa gente gastando na tua localidade. Sim. Mas mais do que isso é o retorno de ICMS que gera a partir do funcionamento da empresa. Isso é para o presente e isso é para o futuro. Então nós temos que ter, de novo, aquele olhar para o hoje sem esquecer o amanhã. Isso é fundamental, porque senão a gente pensar só para o hoje, só para o meu umbigo, bem, nós vamos ficar o mesmo do mesmo. E não é para isso que eu vim. Não é para isso que eu estou aqui. Agora, nós temos que também ter a capacidade de buscar, não é o melhor dos mundos, não é o ideal que todo prefeito gostaria, porque todo prefeito gostaria que os recursos viessem diretamente para os cofres. Mas nós temos aí os projetos a partir de emendas parlamentares. Isso é o que tem. Se esse é o jogo, bem, nós temos que jogar esse jogo e vamos então apresentar essas demandas. E fazer projetos. E aí entra, Márcio, aí entra o que nós queremos ter um gabinete de planejamento estruturado para que nós possamos ter os projetos e buscarmos nas fontes, tanto estadual, mas sobretudo federal, porque a gente sabe que o Estado tem esse problema seríssimo, né? Mas o federal sempre tem as suas fontes, seja na área do turismo, então no Ministério do Turismo, seja na área da parte de infraestrutura, e nós vamos encontrar aonde? No Ministério das Cidades. Quando envolve a agricultura, vamos buscar aonde? No Ministério da Agricultura. Existe essa possibilidade de parcerias. Bom, nós temos que ser criativos, é fundamental a criatividade. Se nós não conseguimos
os recursos, com recursos próprios, ou com aquilo que vem ordinariamente para os cofres do município, nós temos que buscar outras maneiras. E as outras maneiras fundamentalmente a criatividade, fazer bons projetos e buscar junto aos órgãos estadual e federal. E tendo a capacidade financeira, a capacidade de endividamento, obviamente, de buscar empréstimos nos organismos nacionais ou até mesmo internacionais para nós fazermos alguns investimentos, desde que nós tenhamos capacidade, lastro, né, para suportar as parcelas posteriormente. Isso no mundo é assim. Montenegro não pode ficar de fora desse processo. Sempre, e de novo, com muito pé no chão, com muita responsabilidade, mas sobretudo com muita